Fala galera, Milaia na área, trazendo novidades para o nosso canal. E hoje o vídeo é para você, usuário do Redmi 7 assim como eu, que está ansioso em utilizar a versão MIUI 12.5. Isso mesmo, você não escutou errado. A versão 12.5 saiu para o nosso Redmi 7 na versão China, tá? Esta versão saiu para o nosso aparelho no dia 24/6, tá? Saiu na versão China por enquanto. Eu sei que vocês vão dizer, e aí Milaio, quando vai sair a versão global? Então vamos lá. A versão global da MIUI 12 ainda não saiu para o nosso aparelho, mas temos uma Custom ROM Xiaomi.eu que é praticamente a mesma ROM global, tá? É a mesma versão que sai lá na China, eles convertem aí, trazem ela em multi-idiomas, tá? E também com Google Play, todos aqueles aplicativos essenciais aí pra gente, tá? Bom, assim como na versão 12, a Xiaomi.eu já também de imediato disponibilizou a versão 12.5, tá? E ela traz algumas novidades aí que eu vou comentar durante o vídeo. E se você quiser fazer essa instalação, é muito simples. Aqui no canal a gente tem vídeos para fazer a instalação de TWRP, desbloqueio de bootloader, fazer a instalação de Custom ROM, tá? A instalação da Custom ROM sem ou com cartão de memória, vocês que decidem, tá? Então tem tudo muito bem explicado aqui no canal e também vocês contam com o campo de comentários, onde eu posso ajudar vocês aí, como eu sempre venho fazendo, galera. Então é muito simples e eu acredito que vale muito, mas muito a pena fazer a instalação dessa Custom ROM baseada na versão 12.5 China. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora todas as novidades que esta versão 12.5 vem trazendo para o nosso Redmi 7. Então vamos lá galera, vou comentar agora algumas novidades que essa ROM vem trazendo pra gente na versão 12.5, tá? Essas novidades são basicamente para todos os aparelhos da linha Xiaomi, tá? Não somente para o Redmi 7. Mas no Redmi 7, focando em si no Redmi 7, ela teve novas animações, tá? Então a gente percebe durante o uso ali da ROM que ela tem novas animações. Quando você vai abrir um aplicativo ou vai para o menu de configurações, essa ROM ela focou um pouco mais no Super Wallpaper. Então foi basicamente o que? Eles aprimoraram esse Super Wallpaper, trouxe algumas novidades, alguns wallpapers diferentes, tá? Novos para a versão 12.5. E aqui vai uma informação muito importante sobre os Super Wallpapers, tá? Nessa versão 12.5 foi trabalhado esses Super Wallpapers para que tenha redução de consumo de bateria, tá? A gente sabe que desde o seu lançamento, que foi na versão 12.0, esses wallpapers dinâmicos tendem a consumir mais bateria do que os wallpapers estáticos, tá? Pensando nisso, essa versão 12.5 reduziu em até 30% o consumo de bateria quando é utilizado esses wallpapers dinâmicos, tá? Então para você aí que gosta desses wallpapers, saiba que eles tendem a consumir mais bateria, porém nessa versão 12.5 está melhor, tá? A navegação por gestos eles deram uma aprimorada, porque de vez em quando quem sabe e usa a navegação por gestos sabe que algumas vezes ali dá uma bugada, você quer voltar e acaba fechando o aplicativo. Então é uma coisa que eles melhoraram e melhoraram bastante, tá? Eles focaram bastante nessa navegação por gestos, deixaram bem integrado com o sistema. E o que foi mais focado nessa versão 12.5, tá galera, foi o que? Que eles tentaram aprimorar o sistema, tá? Deixaram o sistema mais otimizado. Para vocês terem uma ideia, o consumo de memória RAM nessa ROM, nessa interface da MIUI, diminuiu em 20%. Isso é muito bom para quem joga, para quem mexe no dia a dia, porque vai ter um celular mais rápido, tá? Vai ter um aparelho mais rápido. Também teve uma demanda menor na CPU. Essa demanda está em cerca de 22%. Então essa CPU, essa versão na verdade da Xiaomi, da Xiaomi.eu, MIUI 12.5, ela acaba consumindo menos potência da CPU, trazendo o que? Uma fluidez melhor do sistema. E consequentemente, ele também diminui o consumo de bateria. Então eles estão falando aí que essa ROM consegue diminuir até 15% de energia comparado ao seu antecessor, que seria a 12.0. Basicamente, essa MIUI 12.5 focou no aprimoramento do sistema, tá? Eles focaram em reduzir consumo de energia, consumo também da CPU, deixando o celular, o aparelho mais rápido, e no consumo de memória RAM. Com essas novidades, a gente tem aqui em mente o quê? Que essa atualização 12.5 não foi uma atualização muito simples, tá? Os desenvolvedores também focaram na parte de aplicações obrigatórias, tá? Isso é muito importante. A gente sabe que várias ROMs traz aí um pacote de aplicações obrigatórias. E a Xiaomi
decidiu fazer com que essa MIUI 12.5 traga somente o necessário. Então no campo de ferramentas a gente vai ter apenas os aplicativos necessários para ter a ROM aí fluida, tá? E para que você possa também estar usando a ROM conforme o seu gosto. Então isso é um ponto importante. Eu entendo que as novas versões da MIUI vai ser trabalhada dessa forma, somente o necessário, e que você faça a sua personalização, que você baixe os aplicativos que você ache necessário. Esse é um ponto muito importante. Não podemos esquecer também da aplicação Notas, tá? Essa aplicação teve alguns aprimoramentos e melhorias nessa versão 12.5. A principal delas é mapas mentais, tá? Onde os usuários vão fazer algumas observações, alguns lembretes dentro da aplicação e não vão ter muito trabalho, tá? Vão deixar elas arrumadas da forma que faça sentido para o usuário, sem precisar passar muito tempo ali formatando, mexendo com o texto. A ideia basicamente é essa, tá? A princípio, essa aplicação ainda não tem suporte a canetas inteligentes, mas futuramente pode ser que venha atualizações para ter suporte a canetas inteligentes. Basicamente é isso. Também nessa versão 12.5 da MIUI é possível converter arquivos em imagem em PDF, tá? Isso diretamente no sistema, sem precisar de aplicações adicionais. Então basicamente teve essas melhorias aqui que a gente consegue ver, né, visualmente, e enxergar essas melhorias no sistema. Bom galera, agora que vocês já sabem todas as novidades da versão 12.5 para o nosso aparelho, eu vou comentar agora a minha opinião sobre essa versão, sendo que eu estou utilizando ela desde o dia 25/6, tá? Então vamos lá. Algumas coisas aí eu achei muito interessante, tá? Como uma delas foi a câmera, tá? A câmera não teve muitas novidades, mas se comparado à versão 11 da MIUI, ela sim, ela está bem melhor, tá? Então isso é um ponto importante. Sobre o consumo de bateria, o consumo de bateria tá ok, o consumo de bateria tá bom, eu não senti tanta diferença assim, tá? Então eu acredito que está igual à da versão 12.0, tá? Para o meu uso, deixando bem claro. Agora sobre a fluidez do sistema, a fluidez do sistema está muito boa, tá? Eu fiz a utilização de vários aplicativos, como vocês podem ver. Também tem jogos instalados em meu aparelho, tá? E teve uma fluidez incrível. Acredito que seja uma das melhores versões aí da MIUI 12 para o nosso Redmi 7, né? Que é a versão 12.5. E eu recomendo muito vocês fazerem essa instalação, até porque a gente não tem uma previsão de quando irá chegar essa versão global. Sabendo que já está disponível a versão 12 e 12.5 na China, e até o momento a gente não tem informações sobre a versão global, tá? Bom, relacionado a bugs, eu não encontrei nada no sistema, tá? Até porque essa ROM é uma ROM oficial para o nosso Redmi 7. É a ROM oficial lançada lá na China para o nosso Redmi 7 e convertida em multi-idiomas aqui na Xiaomi.eu. Então até o momento eu não encontrei bugs algum e acredito que eu nem devo encontrar. Sim, essa ROM deve sim ter novas atualizações, principalmente vinda da Xiaomi.eu, então é uma informação bastante importante. Eu também fiz alguns testes aí de jogos e também teste AnTuTu para verificar a pontuação aí da ROM, e vocês vão conferir agora. E agora teste com a aplicação AnTuTu no dispositivo, tá? Vamos para a pontuação. A pontuação dessa MIUI no AnTuTu foi meio baixa, viu? Foi meio baixa, já fiz teste com algumas outras ROMs aqui no canal e eu acredito que essa foi bem baixa. Não sei dizer o porquê, mas vamos lá. Essa ROM teve uma pontuação de 150.692 pontos, tá? Sendo que a sua CPU teve 59.000 pontos, a GPU teve 16.000 pontos, a memória RAM 28.000 pontos e a UX 46.000 pontos, tá? Não entendi o porquê essa pontuação foi baixa, refiz os testes várias vezes, mas essa foi a pontuação. Beleza. Agora uma informação muito importante para quem joga. Essa informação é bem importante. E tivemos uma diferença muito, mas muito grande da versão MIUI 11, a versão MIUI 12 e agora a versão MIUI 12.5 na DPI. Isso é muito bom. A DPI saiu de 560, 580 para 960 nessa versão 12.5. Olha só que bacana. Então para vocês aí que ficam pedindo, e aí Milai, testa pra gente a DPI, testa pra gente a DPI? Sim, eu testei. E ela chegou no máximo em 960. E outro detalhe importante, se vocês colocarem um número acima, como 970, 980, não vai acontecer aquela bendita tela preta lá que trava o aparelho e tem que resetar o aparelho. Então isso é muito bacana também, isso foi um ponto de melhoria aí muito legal. Então fica aí
as informações de teste no aplicativo AnTuTu e também a DPI máxima que essa ROM consegue chegar, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação aí. Ah, e mais um detalhe. Não vem a opção no Game Turbo de sensibilidade ou sensibilidade alta, tá? Aquelas configurações adicionais ainda não temos nessa versão 12.5. E agora vocês irão conferir dois jogos que eu joguei nessa ROM na MIUI 12.5 e também conseguir fazer o registro do FPS em cada jogo, tá? A gente consegue entender aqui que esse FPS está variando entre 57 a 60 FPS. Em alguns momentos aí tende a cair, mas na maioria das vezes fica entre 59 e 60 FPS, tá? Essa ROM, ela me parece que teve o mesmo desempenho do que outras ROMs aí, a não ser a Corvus, que parece ser uma ROM um pouco melhor aí para jogos, tá? A princípio, tá? Então, basicamente foi esse os jogos que eu joguei aqui na ROM e também o registro de FPS. Galera, essas foram as novidades da MIUI 12.5 para o nosso Redmi 7, tá? Vocês vão acompanhar agora a instalação muito simples e fácil dessa versão 12.5 para o nosso Redmi 7 e que não precisa de acesso root, tá? Isso é muito bom e muito importante. Você que deseja fazer a instalação dessa ROM e ter aplicações de bancos e de outros aplicativos aí que contestam o uso de acesso root, vocês podem usar tranquilo, tá? Essa ROM não precisa de acesso root, tá? Vocês vão precisar apenas baixar a ROM e também o VBMeta e fazer a instalação. Então, para você aí que deseja acompanhar a instalação, vamos lá, bora para a instalação. Então vamos lá, a instalação dessa ROM é muito simples, conforme eu já falei no vídeo, tá? Se você não tem o bootloader desbloqueado ou até mesmo o TWRP instalado no seu aparelho, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? É só vocês irem em mais vídeos aí do canal e vocês vão encontrar o desbloqueio do bootloader, bem simples e fácil, e também a instalação do TWRP, tá? Que é o TWRP oficial do nosso aparelho. E também tem o Orange Fox. Eu também tenho uma playlist que consegue fazer com que fique mais fácil as coisas. Tem uma sequência lá, o desbloqueio do bootloader, a instalação do TWRP e também a instalação da ROM. Então é só seguir esse passo a passo. E caso vocês tenham dúvida na instalação, deixem aí no campo dos comentários, que claro, eu vou ajudar vocês com certeza, tá bom? Então vamos lá, a instalação é bem simples. Primeiramente vamos desligar o nosso aparelho. Vamos aguardar ele desligar por completo, tá? E assim que ele desligar por completo, a gente vai entrar no TWRP. Vamos apertar o botão Power e o volume mais, os dois juntos, até aparecer aí Redmi. E aí a gente solta os botões. Aqui dentro do TWRP a gente vai apertar cancelar, vamos apertar aqui em Wipe, Formate Data, vamos escrever Yes, certo.
Neste momento, galera, está fazendo o que? A limpeza completa do aparelho, tá? Então é bastante importante fazer o backup dos seus arquivos importantes aí, tá? E caso não tenha arquivo importante, é só fazer a instalação aí sem se preocupar. Então vamos voltar agora, voltar novamente, vamos apertar aqui em Advanced Wipe, vamos tocar agora na caixa Dalvik, Data, Cache e System, vamos puxar a alavanca e vamos aguardar essa finalização completa da limpeza, tá? Finalizado a limpeza completa do aparelho, vamos voltar novamente, vamos tocar agora em Install, vamos localizar a pasta que a gente fez o download, que está na descrição do vídeo. A minha eu coloquei aqui no cartão de memória, mas vocês também conseguem colocar na memória interna do aparelho. Para isso, é só vocês seguirem aí o vídeo também, que eu vou deixar um card aqui em cima de como fazer a instalação de qualquer custom ROM em seu aparelho usando a memória interna do dispositivo, tá? Então vamos lá, eu vou localizar aqui a pasta que eu fiz o download, tá lá, ó, MIUI 12.5 Redmi 7, vou tocar nela, vou selecionar a ROM, vou adicionar agora o VBMeta, que é o segundo arquivo que está dentro da pasta, e agora vou puxar a alavanca. Vamos aguardar a instalação da ROM, tá? Juntamente com o VBMeta. Essa instalação pode demorar até uns 5 minutos, então vamos aguardar. Instalação finalizada com sucesso, tá, galera? Agora a gente vai tocar em Reboot System. Vamos aguardar agora a inicialização da ROM, tá? Essa ROM pode demorar um pouco para inicializar a primeira vez, tá? E ela pode demorar até uns 10 minutos, então vamos aguardar. Galera, a instalação da ROM foi finalizada com sucesso, tá? A partir desse momento a gente deve entrar com a nossa conta da MIUI e colocar todos os nossos dados, né? Como e-mail, cadastro de Wi-Fi, etc. Então vou colocar aqui a minha senha da MIUI. Então está aí. Aqui, a partir desse momento, é só a gente fazer aquelas configurações tradicionais aí de início de ROM, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, galera? Foi um vídeo onde eu trouxe a MIUI 12 para o nosso Redmi 7, a MIUI 12.5, tá? Trouxe também o método de instalação e também as suas novidades. Deixem aí no comentário qualquer observação, pedido de ajuda, que com certeza eu irei ajudar. E não se esqueça também de deixar aquele seu like e se inscrever no canal, dando aquela força para o canal para que a gente sempre possa trazer novidades aí, tá ok? Um forte abraço e até uma próxima, galera! Fui!